Eu iniciei aqui a gravação, tá bom? Se é para que as pessoas possam rever outras vezes. Tudo certo. Porque eu tentei de verificar se é possível de ver outras... Porque vou apresentar no... Eu não sei se é possível de ver os participantes e a apresentação no mesmo tempo, mas parece que não. Não, tem que entrar com outro login ou no celular, professor. Se você entrar no celular, você consegue verificar os participantes. Tá, entendo. Precisa entrar com 2 logins. Porque às vezes eles mudam aqui as features. Ah, você fala... Mas não, ainda não. Ah, sim. Você já tentou colocar a apresentação parcial, que é quando você coloca, não a apresentação da tela cheia, mas só uma parte da tela? Sim, eu sei, mas do outro lado, se só uma parte da tela, então vocês podem ver também os títulos, etc. Mas, então, vai dar certo, obrigado. Professora, perdoe, minha internet caiu, mas já estamos aqui de volta. Mas já estou avisando aqui que nós já estamos começando, divulgando nos grupos, isso mesmo. Fábio, está tudo certo? Tá sim, já coloquei para gravar e estou confirmando as pessoas que estão pedindo aqui. Certo, tá bom. Já estamos aumentando aí o grupo de pessoas. Maria, mais uma vez, muito obrigado, viu, por ter aceito o desafio aí. Sei que você está com um tempinho curto e sei do trabalho de preparar assim, um tema de matemática para uma audiência ampla. Então, muitíssimo obrigado, realmente. Isso estava um desafio bem interessante, verdade, para tentar de explicar eu acho que talvez eu fiz isso básico demais, mas eu não sei. A verdade, eu não sei quanto as pessoas sabem sobre a geometria algébrica, né? É uma pergunta que eu tinha durante a preparação dessa apresentação. Muito obrigada pelo convite, porque estava muito interessante de preparar isso. Eu, aparentemente, sou uma pessoa que gosta muito de geometria, porque eu dependei muito tempo para fazer desenhos. Sem desenhos, não sei como explicar. Não, vai ser ótimo, porque aqui há professores de todos os níveis de ensino e é muito importante que, bem, quem trabalha mais com pesquisa vai ver do ponto de vista mais básico, quem trabalha com matemática básica vai ver como ela se conecta a uma matemática da pesquisa, ou seja, todos no fim saem ganhando. Espero que vou explicar algo interessante, mas vamos ver como... Não tenho dúvida. A verdade é uma primeira vez que vou apresentar publicamente em português. Eu não converso sobre matemática em português, então eu tinha que verificar todas as palavras em português. Como é? Não é uma linha, é uma reta, né? Perfeito. Não, aprendi muitas palavras. Vai ser ótimo. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos já quase começando, daqui 2 minutinhos a gente começa, tá bom?
Tínhamos acabado de falar, não era, professor João, da parte da geometria com álgebra, né? Exatamente, Fábio. Parte de álgebra abstrata, como é que a álgebra abstrata se comporta junto com a geometria, como é que elas conversam a respeito de grupos, de Pronto, você já isometrias vem entre aqui um grupos. potencial orientador da sua mestrado. Vou ficar muito atento. Vamos iniciar, então, Fábio? Vamos sim, Anne. Pessoal, boa noite a todos. Eu quero agradecer a presença de todos. Dizer que é uma satisfação muito grande estarmos aqui com a professora Maria, que apresenta para nós uma temática tão importante, tão bacana. Eu fico muito feliz de estarmos em mais momentos do GPMAC, que é o grupo de pesquisa que envolve professores do ensino básico, do ensino superior, de todos os pontos que trabalhamos em ensino de matemática. Ou seja, nós falamos da mesma língua, mas estávamos separados, agora estamos juntos. Eu acredito muito que juntos nós podemos fazer muito mais, nós possamos vislumbrar melhor o que nós possamos trabalhar, pesquisar. E, nesse momento, a professora Annelise Maimone, que é uma amiga do coração, que vai nos apresentar a professora Maria, vai apresentar a professora Annelise para todos. A professora Anne é professora há bastante tempo, dedicada, uma amiga que está sempre presente em todos os momentos ali na luta pela educação, pelo ensino de matemática. É professora da pedagogia, é professora da matemática, é professora da educação básica, também é autora de livros e, é claro, a nossa digníssima amiga e colega de GPMAC, que junto conosco está trabalhando para trazer mais gente para um grupo de pesquisa de professores no chão de sala que também querem estudar, querem pesquisar e fazer tudo isso. Obrigado, Anne. Vou deixar agora a condução nas suas mãos. Muito obrigado, Fábio, generoso como sempre. Eu quero agradecer a todos que estão presentes, né, e o companheirismo de vocês na divulgação, o apoio de vocês é sempre muito precioso. Muitíssimo obrigado. Hoje nós estamos concluindo esse projeto, que foi Elas e a Matemática, com 4 grandes mulheres e o seu envolvimento com a matemática. Nós já tivemos 3 palestras e hoje, tenho certeza, será um fechamento maravilhoso com a professora Maria Michalska. E eu vou apresentá-la num mini currículo, porque ela passou para a gente um currículo reduzido, certo? Mas a gente conhece, através, né, do professor Jorge, a competência e o trabalho maravilhoso que ela faz, tá? Então, a professora Maria Michalska, ela trabalha com matemática, pesquisando tópicos de geometria algébrica, gosta de matemática construtiva, nasceu na Polônia, fez doutorado na Université de Grenoble, na França, e Université Lodzinski, professora, não sei ler,
na Polônia, era professora nessa mesma universidade, fez um pós-doutorado no ICMC de São Carlos, também fez curtas estadias na Espanha, Alemanha, Dinamarca e Índia. Desde 2018, trabalha como professor visitante na UFC. No momento, durante esse período, está organizando seminários de singularidades na UFC online, trabalhando com invariantes combinatórias de curvas algébricas complexas. É um prazer, uma honra recebê-la no nosso grupo. É um grupo muito jovem, nós ainda estamos formalizando, junto ao professor Jorge, a nossa adesão, entrada na UFC, mas já estamos há alguns meses trabalhando, principalmente na época da pandemia, trabalhando e levando formação e informação para os nossos mais de 250 membros. A gente agradece imensamente o seu tempo, o tempo que a senhora levou estudando para poder estar conosco, e temos certeza que vamos querer a senhora de volta, né? Porque o tempo de hoje é muito pequeno para a senhora falar tudo que a senhora sabe para nós, ou pelo menos um pedacinho daquilo que a senhora tem para apresentar. Muito obrigado, a casa é sua, a senhora fica à disposição, e nós estaremos aqui ouvindo atenciosos para tudo que a senhora tem para nos ensinar. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Eu tenho o microfone ligado. Sim, está ligado. Desculpe. Então, queria agradecer muito pelo convite, porque a preparação desta apresentação estava uma coisa muito difícil. Eu vi quão difícil é agora, no período de distanciamento social, muito difícil de tentar fazer apresentações para ensinar outras pessoas. Eu acredito que agora ensinar as crianças, no colégio, etc., é muito, muito difícil. Então, preparei preciso de dizer que isso é a minha primeira palestra em português, palestra pública em português. Então, nunca aprendi português nas aulas, eu aprendi só falando, então vou fazer muitos erros, desculpe, mas como é? Estou ainda aprendendo português, mesmo preparando esta apresentação. Então, vou falar sobre a geometria algébrica, um assunto onde eu trabalho. Eu trabalho mais com a geometria algébrica real, que é menos desenvolvido do que a geometria clássica algébrica, e eu acho que durante esta apresentação talvez vamos ver as interações, pequenas interações entre a geometria real e geometria complexa algébrica. Mas, em geral, geometria algébrica é um casamento de geometria e álgebra, as coisas que são muito, muito diferentes. Então, vamos começar. Então, vou tentar, no começo, pegar a álgebra no lado esquerdo, a geometria no lado direito. Sim. E a álgebra são as operações formais, simbólicas, numéricas. Então, são coisa analítica. Do outro lado, a geometria visual, espacial, ela é experimentada pelos sentidos. Então, é como um estereótipo do cérebro, um pouco, que temos duas hemisferas do cérebro, uma hemisfera que é analítica e formal, e outra que é geométrica e sensual. Então, vamos juntar os dois para estudar a geometria algébrica, porque a álgebra ajuda na geometria e a geometria ajuda na álgebra. Então, vamos ver o primeiro exemplo. Então, esta apresentação vai ser muito básica, porque quando eu preparei esta apresentação,
eu queria fazer algo mais envolvido, o que vocês vão ver no fim da minha palestra. Queria explicar o gênero das curvas, mas quando eu comecei a preparar, eu pensava que talvez é melhor de bem me explicar a base de todo, do que os resultados mais recentes, porque os resultados sobre o gênero são os resultados dos anos 80, então eles não são tanto clássicos. Então, vou apresentar a base de todo o que é a geometria das equações, a geometria algébrica. Então, temos, do lado da álgebra, temos uma equação aqui em verde, é uma equação em 2 variáveis, x e y, com parâmetros x0, y0, r. E do outro lado temos o conjunto que está gerado por esta equação. Mas do outro lado, o círculo, né? Mas do outro lado, o círculo, este conjunto, gera a equação. Não tem sem outra. Não existe. Então, vamos ver o triângulo. Oh, não verifiquei, mas eu acho que se chama triângulo direito. Então, no triângulo direito temos o teorema do Pitágoras, na forma que eu escrevi, a quadrado mais b quadrado igual a s quadrado, ABC são os comprimentos das distâncias entre os pontos que geram o triângulo. Nesta forma, não é uma forma de equação, isso é uma forma de regra, mas, a verdade, esta regra, ela gera todos os triângulos direitos. Então, a verdade, o que podemos fazer para verificar se o triângulo tem 90 graus? Tá? Podemos pegar os 3 pontos que geram o triângulo, os 3 pontos com 2 coordenados. Então, parâmetros são 6, 3 vezes 2, né? 6 variáveis. E podemos computar as distâncias entre os pontos. Distâncias entre o ponto primeiro e segundo é A, segundo e terceiro é B, terceiro e primeiro é C. E depois podemos verificar se as distâncias eles satisfazem a regra de Pitágoras. E com isso podemos verificar se o triângulo é direito. Então, para verificar isso, temos, na verdade, uma igualdade algébrica do grau 2, porque as distâncias entre pontos podem ser pensadas como polinômios em grau 2. Então, temos essa equação com 6 variáveis e, sim, com 6 variáveis para um triângulo. Então, aqui temos uma reta. É o mais simples. De um lado temos uma reta, que é uma noção mais simples na geometria. Do outro lado temos uma equação linear, com 2 variáveis x e y, e 2 parâmetros a e b, que geram a inclinação da reta. Então, lembramos que, se pensamos sobre o plano, e temos uma equação linear, neste caso, temos uma curva. Não sempre, vamos falar sobre isso, mas, em geral, se temos 2 variáveis e uma equação, nós pensamos sobre algo que tem que é quase como uma reta. Então, algo que tem dimensão 1. E, no fim, aqui vou colocar uma coisa mais básica, que, a verdade, ela gera as diferenças e ela é a raiz da clássica geometria algébrica. É a identidade de Euler. Então, é exponente i π mais 1 igual a 0 de um lado. Então, uma igualdade entre os mais importantes constantes que existem. É i, π, 1 e 0. Utilizando adicionamento, usando multiplicação. Do outro lado,
temos a interpretação geométrica, que é a raiz deste cálculo, do cálculo de números complexos, onde a multiplicação é gerada pela rotação. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, identidade de Euler. Euler era um matemático bem conhecido. Ele é pai da matemática, um dos pais, talvez. Mas ele fez trabalho básico e importante em todas as áreas da matemática contemporânea. Uma das coisas que eu fiz é a identidade de Euler, que estava votado pelos matemáticos várias vezes, como uma equação que é o mais agradável na matemática. Então, de um lado temos a álgebra, a identidade de Euler, do outro lado temos a interpretação geométrica. Então, como eu posso dizer, nós interpretamos todos os pontos na esfera de rádio 1 como os pontos, como rotação, né? Porque, a verdade, sempre numa esfera podemos só dizer qual é a rádio e qual é o ângulo, e podemos marcar o ponto. Então, agora, no caso complexo, pensamos que o primeiro coordenado é o coordenado real, o segundo coordenado é o coordenado complexo, porque I é o número que não é real, é o número que o quadrado do I é igual a menos 1, é raiz quadrado do menos 1. Então, isso é a interpretação. Vou dizer uma piada polonesa, para dizer mais uma palavra sobre isso, porque uma piada polonesa dos estudantes da matemática sempre é: quanto é 2 mais 2 igual a 1? Todo mundo sabe, é 4. Mas a piada é que depende do corpo. Depende do corpo. Porque em corpo, com 4 elementos, F4, temos 2 mais 2 igual a 0. Existe um corpo assim. Tem elementos 0, 1, 2, 3. 1 mais 1 é 2, 1 mais 2 é 3, 1 mais 1 mais 2 é igual a 2 mais 2, mas não tem 4, ou 4 é igual a 0, então é 0. É cíclico. Então, 2 mais 2 é igual a 0, e um corpo é F4. Então, quais são as soluções de esta equação? Porque falamos sobre as equações. X² mais 1 é igual a 0. Então, depende do corpo, como nessa piada. No corpo real, não existe raiz quadrada de menos 1. No corpo complexo, temos que I² mais 1 é igual a 0. Isso podemos ver já na identidade de Euler. Ou, a verdade, a identidade de Euler é exatamente a regra que, no corpo complexo, existe a raiz desta equação. Então, no corpo complexo, temos exatamente I² mais 1 é igual a 0. Então, I², onde é no desenho? Não, I², I. I é feito pela rotação de 90 graus. I² é I vezes I. Então, no caso complexo, multiplicação é rotação. Então, I vezes I é I, rotação 90 graus. Então, I vezes I é menos 1. Lá o ponto vermelho. Exatamente, no corpo complexo temos I é igual a um poder I médio. Metade de π, e temos isso. Então, podemos definir mesmo o corpo como o menor corpo tal que todos os polinômios reais tenham raízes. Isso pode ter a definição de corpo dos números complexos. Essa definição é a definição algébrica, mas podemos ver que isso tem interpretação
geométrica. Então, desde o começo da geometria algébrica clássica, temos esse casamento da álgebra e geometria. Então, uma dica que, geometricamente, os números complexos, C, são como R2, como o plano real. Então, a dimensão 1 complexo é igual à dimensão 2 real. A estrutura algébrica dos dois é bem diferente, mas do ponto de vista geométrico, temos essa coisa. Então, se temos uma reta, que é uma reta complexa, é como C, no senso real, a reta complexa é um plano, tem dimensão 2. Então, as soluções, mudamos corpo, mudamos soluções. Identidade de Euler, a mais bonita identidade no mundo, garante a existência das soluções no corpo complexo. Então, voltamos, de um lado álgebra, do outro lado geometria. Então, de um lado nós temos equações com variáveis, do outro lado temos conjuntos de pontos no espaço. Então, eles dois se juntam para formar geometria algébrica. Para ver como a álgebra e a geometria interagem, vamos primeiro dar uma olhada aos exemplos simples. E isso estava, na verdade, uma coisa que eu queria fazer prontinha, mas quando eu tentei de explicar estes exemplos, a verdade, exemplos simples, eles geram muitas vezes a base da teoria. Então, esses exemplos simples vão ilustrar e mostrar como a teoria as propriedades os mais básicos e os mais importantes da teoria de geometria algébrica. Então, o que é o mais simples? A equação mais simples é a equação linear. Então, do ponto de vista algébrico, nós temos uma equação linear. Do ponto de vista da geometria, nós temos uma reta. Então, eu não vou dizer mais sobre isso. A reta é uma reta, né? Agora vamos um passo mais. Então, vamos fazer um sistema de equações lineares. Y e X são as variáveis, B, C, B tilde, C tilde são os parâmetros. Então, temos duas variáveis, duas equações. Então, nós vamos ter os pontos como soluções desse sistema. Do ponto de vista da geometria, claro que duas retas se intersetam num ponto. Exceto, é sempre assim. Exceto do caso que as retas são paralelas. Então, em linguagem algébrica, isso significa que B é igual, que as direções são os mesmos. Então, B é igual a B tilde. Em linguagem geométrica, isso é que linhas são paralelas. Então, podemos verificar as linhas paralelas em linguagem algébrica, podemos verificar igualdade das duas termos B e B tilde em linguagem geométrica, olhando se as linhas são paralelas. Então, isso é o caso real. O que acontece no caso complexo, né? No caso complexo, temos um problema com os desenhos. Porque um plano complexo é C2, e como eu disse, C é de dimensão real 2. Nós vivemos num espaço real, né? Então, C2 tem dimensão real 4. Então, se eu sabia bem como fazer as animações, os GIFs, então talvez eu podia fazer o desenho usando como 4 dimensões o tempo, para animar, né? Mas sem isso, não posso fazer os desenhos no plano real, né? Mas ajuda-nos
a intuição geométrica do caso real. Então, a intuição geométrica do caso real é que duas retas se intersetam num ponto, né? Duas retas complexas são como os planos reais. No R3, dois planos reais se intersetam numa linha, mas os números complexos não são os números reais. Então, eu acho que nossa intuição geométrica, vamos verificar. Como verificar? Podemos só calcular, porque temos as equações da álgebra. Então, é simples de calcular quantas soluções temos. Interseção de duas retas é sempre um ponto, exceto duas retas paralelas, é o mesmo. Mas não sei como desenhar. Eu sei somente como calcular isso. Mas eu vou calcular isso porque eu já tenho a intuição geométrica do caso real. Isso é uma coisa que acontece várias vezes, não sempre, mas várias vezes acontece. O cálculo ajuda nossa intuição geométrica. A intuição geométrica ajuda para saber quais equações são de interesse. Então, a preguiça é a mão da invenção. Nós vamos falar sobre as retas, porque sou preguiçosa. Eu não sei se existe aqui em língua portuguesa esta dica, mas em polonês nós usamos muito. Eu acho que os matemáticos são muito preguiçosos. Né? Então, temos duas retas, eles sempre se intersetam num ponto. Por quê? Porque tem uma seção de linhas paralelas. Olha, nós temos duas, como se chama, as trilhas paralelas. Né? Podemos ver que as trilhas paralelas, eles são paralelas, quase de definição. Mas as trilhas paralelas se interceptam no horizonte, é evidente. Então, podemos pensar assim, que lá no horizonte tem um ponto de interseção de duas linhas paralelas, então, das duas linhas que têm a mesma direção. Então, agora estamos no espaço projetivo. Em vez de uma reta, vamos construir o espaço projetivo, mais ou menos. Em vez de uma reta, consideramos essa reta como um ponto. O valor deste ponto é a direção da reta. Então, podemos sempre, quando temos a equação da reta, podemos proporcionalmente fazer muitas equações que são equivalentes. Então, a direção é equivalente nesse senso. É a direção. Ou talvez você pode pensar direção como classe de equivalência de paralelismo, que é todas as retas paralelas e uma direção. Podemos definir assim. Então, todas as linhas paralelas têm a mesma direção. Vai lá. Todas as trilhas aqui têm a mesma direção. Então, todas as retas, quando ajudamos, como são direções, formam um espaço projetivo. Então, definição formal vai estar aqui, porque a definição formal algébrica vai nos ajudar do lado... Essa definição é a álgebra geométrica, verdade. Vai nos ajudar calculações. Ok. Aqui, K significa qualquer corpo, por um momento. Então, definição formal do espaço projetivo. Isso é o espaço projetivo de dimensão 2, P2 de K. Pode ser essa definição usada, e todas as definições aqui podem ser usadas para qualquer dimensão. Então, espaço projetivo 2-dimensional sobre o corpo K é a equivalência dos pontos do espaço 3-dimensional, mas essa equivalência é pelas retas, então ela vai diminuir a dimensão de 1, que nós vamos ver num momento como calculações simples. A equivalência é dois pontos x, y, z, a, b, c são equivalentes se e apenas se os pontos são proporcionais.
E proporcionais significa que existe um parâmetro tal que um ponto é proporcional a outro ponto. Então, aqui, K pode significar qualquer corpo, mesmo o corpo finito, ou o corpo real, ou o corpo complexo. É verdade, isso é muito interessante, que talvez pensamos que, porque corpos finitos, eles podem... É difícil de pensar sobre isso no modo geométrico, mas isso é a verdade, o pensamento quando você pensa sobre a segurança na internet, porque tem dois métodos para assegurar as conexões entre computadores, por exemplo, o banco e o seu celular. Uma é essa, e outra são as curvas elípticas sobre os corpos finitos. E a verdade, curvas elípticas, então, uma coisa geométrica, e você pode explicar a geometria delas bem... ela é bem fácil para explicar, mas do lado numérico, do lado algébrico, os pontos nas curvas elípticas sobre corpos finitos têm uma estrutura bem difícil para computar. Então, esse código baseado nas curvas no espaço projetivo sobre o corpo finito, eles são bem usados na segurança, na segurança digital, pode ser. Então, mas nesta palestra não vamos falar sobre os corpos finitos, mas só o corpo real e corpo complexo. Definição funciona em qualquer dimensão, eu já disse, e os pontos são notados como x desculpa, obrigada. Eu verifiquei isso, mas esqueci agora. Dos pontos, obrigada. X dos pontos, Y dos pontos, Z. Então, temos, no caso que Z não é igual a zero, temos X, Y, Z igual a, para definição, é o mesmo que x sobre z, y sobre z, 1, porque nós podemos multiplicar todo pelo t igual a 1 sobre z. Então, neste caso, podemos ver que então, a última coordenada, ela é fixa, é 1. Então, a verdade, temos só dois variáveis. Então, se z não é igual a 0, a verdade, todos os pontos, eles formam um espaço de dimensão 2. Então, isso é calculação. Podemos também pensar do lado geométrico, mas as calculações já mostram a dimensão do espaço. Então, o que acontece no caso de z igual a 0, podemos multiplicar pelo 1 sobre y, e y não é 0. É o que é? Os dois coordenados no fim são 1, 0, que são constantes. Então, tem só uma variável. Então, isso é uma reta. E a verdade, essa reta, porque não vamos falar sobre isso, mas podemos, para ir do espaço afim para o espaço projetivo, podemos homogeneizar. Esses pontos na homogeneização, eles são os pontos no infinito. Todos os pontos que têm zero como a última coordenada. X sobre y é como a direção da reta, como o ponto do infinito da reta sobre a qual nós falamos. Então, nós podemos ver que todos os pontos com zero, com a última coordenada igual a 0, eles formam uma reta, só uma variável, né? Podemos fazer mais. Então, x00, a verdade, não tem uma variável, é igual a 1, 0, 0. É só um ponto. Não, podemos fazer outras, x igual a 0, etc, etc. Então, vou tentar explicar o espaço projetivo, porque
podemos usar essa definição porque é muito boa para calcular, mas do lado geométrico, podemos fazer assim. O espaço projetivo é uma reta com uma direção. Então, pegamos uma reta e agora temos um desenho de toda a reta. Ok, o círculo é o horizonte, tudo que é no infinito. Então, isso é o horizonte. Lá é toda a reta até o infinito. Então, o ponto que adicionamos a essa reta, que não podemos ver claro a verdade nessa definição, mas podemos calcular que essa definição e essa que eu apresento agora são as mesmas. Então, agora, no infinito, adicionamos o ponto que é a direção da reta. Mas podemos ver que a direção é o mesmo. Então, os dois pontos aqui são, a verdade, o mesmo ponto. Nós precisamos de colar. Então, aqui tem uma outra reta, os dois pontos vermelhos são o mesmo ponto. Aqui, mais duas retas, e os pontos azuis são o mesmo ponto, os pontos verdes são o mesmo ponto. Então, mas podemos ver que aqui todas as retas não são paralelas, eles se interceptam. Neste caso, se interceptam no mesmo ponto, mas isso não é necessário. O que acontece quando duas retas têm a mesma direção? Então, quando nós já vimos, as retas se aproximam no infinito. Então, para desenhar toda a reta, podemos desenhar assim. É um pouco como a geometria esférica, que quando você tem um globo, se você tem uma meia de círculo, se você tem um círculo exatamente em frente, você pode ver isso como uma linha. Mas se você faz uma rotação, esse semicírculo é um semicírculo como neste desenho. Mas não mudei a verdade, só a rotação mudei um pouco. Isso é o mesmo. Mas geometria esférica é um pouco diferente, porque na esfera, todas as retas são os grandes círculos. E os grandes círculos se interceptam em dois pontos. E aqui, todos os pontos no infinito, no horizonte, eles são o mesmo ponto. E todas as retas se cruzam em um ponto. Então, vamos, mais uma reta com a mesma direção, mais uma reta na mesma direção, como os trilhos paralelos aqui. Então, todas as retas paralelas se interceptam no infinito, no ponto da direção, no ponto D, neste caso, né? Todas as direções formam uma reta no infinito, que já Então, todo o círculo lá são as direções diferentes das retas, e todas as direções, a verdade, eles são uma reta no infinito. Essa reta é uma reta projetiva, né? Então, concluindo, todos os sistemas de duas equações lineares, um azul e outro vermelho, têm exatamente uma solução. Pode ser um caso que as retas são iguais, mas se eles não são iguais, eles têm exatamente uma solução. Então, se eles são paralelas, eles têm solução no infinito. Se eles não são paralelas, óbvio, eles têm um ponto de cruzamento, mas eles não têm um ponto de interseção no infinito. Isso que podemos verificar mesmo da forma algébrica e da forma geométrica, assim. Agora vamos ao segundo exemplo. A verdade, isso é muito interessante também do lado do espaço projetivo, etc. Tem uma teorema de Harnack que é muito interessante para saber. Eu acho que a teorema de Harnack é uma coisa que é possível de apresentar para os estudantes, mesmo no colégio, talvez. É bem interessante e bacana. É clássica também, mas não vou falar sobre isso. Segundo exemplo, porque queremos as equações. A segunda mais simples equação é a equação quadrática, onde π é polinômio de grau 2. Tá? Então, polinômio de grau 2 em dois variáveis, porque, a verdade, quase
você pode generalizar em qualquer dimensão sobre o que eu falo aqui, mas vou falar sobre a dimensão 2 porque eu sei como desenhar para a apresentação. Então, temos dois variáveis, polinômio em dois variáveis igual a zero, de grau 2, então, vamos supor que A, B, C, os parâmetros A, B, C, eles não são todos igual a zero, porque se eles são todos igual a zero, isso é uma função linear, então, vamos supor que não é. Então, o que acontece com uma equação de grau 2? Pode ser as soluções. No caso real, pode ser que não tem soluções. Tem uma solução ou tem uma curva de soluções. Eu acho que vamos ver isso. É óbvio, mas vamos ver isso na minha palestra. Mas, no caso complexo, vamos ver que é sempre uma curva. Então, queremos conhecer sua geometria, a geometria das soluções desta equação, as propriedades dos pontos que satisfazem essa equação. As curvas que satisfazem a equação quadrática são as curvas cônicas, as curvas geradas na interseção de um plano que atravessa um cone. Então, se temos uma curva como solução, ela é uma curva cônica. Então, elipse, parabola, hiperbole, e caso bem especial, duas retas. Então, porque é um caso como hiperbole. Porque hiperbole é a inclinação do plano que intersectamos com quem intersectamos o cone, mas podemos intersetar com o plano que é vertical. Então, vertical e passa pelo ponto 00. Então, o que vamos ver? Vamos ver exatamente um cruzamento, uma interseção de duas retas. Então, duas retas é como uma hiperbole degenerada. Eu escrevi aqui x vezes y igual a zero, mas é um modelo de duas retas, né? Porque podemos colocar uma mudança dos coordenados linear e temos duas retas, podemos mudar o ângulo, etc., mas mais ou menos isso é o modelo de cada duas retas. Então, as curvas cônicas é uma resposta geométrica. É uma pergunta se podemos gerar uma resposta algébrica, porque o que eu fiz uma resposta geométrica no caso real, a verdade. Então, o que vai acontecer no caso complexo? Mas, antes de fazer isso, vamos pensar mais sobre as diferenças entre elipse, parabola e hiperbole. Duas retas, vamos falar sobre isso mais tarde. Então, elipse. O que acontece com a elipse no caso de plano projetivo? Então, aqui temos o plano projetivo. A elipse não tem pontos no infinito. Então, o desenho é o mesmo. Então, temos o círculo no infinito, o horizonte, mas a elipse é sempre aqui no parte afim. Né? A hiperbole. Hiperbole não está limitada. Então, ela tem pontos no infinito. O que podemos ver no desenho. Então, vamos tentar saber qual é a topologia, a geometria do hiperbole no espaço projetivo, quando adicionamos os pontos no infinito. Então, adicionar os pontos no infinito é mesmo que adicionar as direções para as curvas. Então, temos uma curva vermelha e podemos ver que ela não tem nada a ver com a hiperbole. Essa curva também não tem nada a ver. No infinito, ela não toca. Mas essa curva azul, essa reta azul, ela toca no infinito. Aqui. Os pontos do hiperbole, eles se aproximam aos pontos dessa reta. Mas ela não é a reta única, tem uma outra reta.
aqui, a reta verde. Então, no outro desenho, podemos desenhar assim, porque isso é já no espaço projético. Lembramos que os dois pontos azuis são o mesmo ponto. E os dois pontos verdes são o mesmo ponto também. Então, qual é a estrutura da hiperbole? É uma elipse. Porque podemos fazer assim, no desenho projetivo. Vamos começar lá embaixo do ponto verde. Vamos começar do ponto verde, vamos seguir a hiperbole até o ponto no direito, até o ponto azul, mas este ponto azul é o mesmo que o ponto na esquerda. Vamos seguir a hiperbole até o ponto verde lá em cima, mas este ponto é o mesmo do que o ponto lá embaixo. Então, temos um ciclo, uma hiperbole, uma elipse, uma parabola. Agora, mais uma vez, precisamos de saber quais direções são bons para a parabola. Se eu tenho qualquer reta, ela vai fazer assim, porque se podemos calcular interseção de equação quadrado com uma reta, gera sempre 0 pontos, um ponto mais uma vez, e outramente dois pontos. Então, se temos uma interseção lá embaixo, sempre vamos ter uma interseção lá em cima. Só tem uma curva que não faz assim. Essa curva, azul. Ela é a única curva que gera a direção da parabola. Então, essa curva no espaço projetivo, todas as direções são direções não boas para a parabola. E, na verdade, a parabola é uma elipse. Então, hiperbole, elipse, parabola, tudo é mesmo. Esse processamento nós podemos fazer também no caso complexo, porque as direções, a interpretação das direções é o mesmo. Então, podemos dizer que todas as curvas que são soluções da equação quadrática no caso complexo, eles são mesmos no espaço projetivo complexo. Então, todos os conjuntos de soluções são mesmos no espaço projetivo, exceto duas retas, tá? E se eles são curvas, né? Duas retas, o caso especial, tem equação assim, uma parte de uma reta, outra parte de outra reta. Então, podemos dividir a equação pelas duas equações. Tal equação se chama redutível, podemos representar como multiplicação de dois componentes. Mas os conjuntos, que são união de dois outros conjuntos, ou dois ou mais, eles se chamam redutível também. Duas retas é um conjunto redutível. Equação que tem componentes é uma equação redutível. Isso não é uma coincidência, é sempre assim. Quase sempre assim, porque precisamos ser radical, mas se estamos radical, redutível para conjunto e redutível para a equação são a mesma coisa. Então, nós fizemos nós fizemos interpretações geométricas das equações, como calcular os conjuntos. Isso é um ponto que precisamos cuidar. No caso real, pode acontecer que não tem soluções, porque tem x quadrado mais y quadrado igual a menos 1. De um lado são quadrados, do outro lado é menos 1. Dois quadrados, não, no caso real, não podem dar uma coisa
que é negativa. E, a verdade, isso é uma coisa que eu trabalho com uma questão, porque no caso dos números, todos os números positivos reais, eles são quadrados. Mas no caso dos polinômios, no caso que você tem um polinômio positivo, não é verdade. Isso é uma teoria bem interessante, bem desenvolvida nos últimos 20 anos, verdade, mas bem, não é tanto verdade. Tem uma teoria de Artin, mas tinha porque a teoria de Artin para resolver o problema de Hilbert, porque um dos problemas da Hilbert estava exatamente este problema. Se o polinômio positivo é necessariamente polinômio em mais do que uma variável, em mais variáveis do que um. Se um polinômio assim, se é positivo, ele é necessariamente uma soma dos quadrados ou não? Não é verdade. Não é uma soma dos quadrados. E tem uma solução bacana de Artin, do anos 20. Depois, ninguém fez nada até os anos 90, que tinha uma teorema positivos translados bem surpreendente. Depois, muito trabalho está feito neste problema. Então, nós falamos sobre as equações quadráticas, eles são uma fonte dos problemas que são bem difíceis. Então, vamos calcular os conjuntos das soluções de polinomiais do grau 2. Então, cobrimos o plano inteiro com retas. Este quadrado é o plano inteiro, na minha opinião. Então, direções diferentes, não as retas paralelas, mas vamos fazer assim porque desenhar é mais fácil. Na cada reta, vamos verificar se tem ponto de conjunto das soluções para desenhar. Na verdade, os computadores, eles fazem coisas semelhantes. Então, vamos resolver, a verdade, o sistema, que é uma reta é um polinômio do grau 2. Uma equação linear e uma equação quadrado. Então, se colocamos a equação da reta no polinômio quadrado em duas variáveis, temos um polinômio quadrado e uma variável. Então, no caso real, temos um polinômio real grau 2. Então, temos 0 soluções, uma solução de multiplicidade 2 ou duas soluções. No caso complexo, sempre temos soluções, então podemos ter duas soluções ou uma solução de multiplicidade 2. Então, é um pouco diferente. Porque os números reais, eles podem apagar as soluções. É por isso os reais, eles são mais difíceis de fazer as conexões com a álgebra pura. Então, podemos recuperar o conjunto, porque na cada linha podemos fazer a solução do sistema de equações linear e de grau 2, e apenas calcular. No caso complexo, sempre tem duas soluções ou uma solução de multiplicidade 2. E podemos calcular isso, é a álgebra que nos ajuda. Então, no caso complexo, já sabemos muito mais. Pensando sobre a geometria real, temos a noção que todas as soluções das equações do grau 2, exceto das duas retas, eles são mesmos, e podemos verificar isso para calculações no caso complexo, ou para considerações geométricas, que isso é verdade, e também podemos calcular que sempre tem solução deste sistema. Então,
não existem os conjuntos limitados no plano complexo, porque qualquer reta você pega, vai ter um ponto de interseção com essa reta. Então, não existe um conjunto limitado. Ele só será limitado quando pensamos sobre a estrutura projetiva, quando fechamos o plano complexo como os pontos no infinito. O espaço projetivo, ele é limitado, então, tudo que é dentro deste espaço é limitado. Então, vamos formular uma regra geral. Eu posso ver que estou falando muito tempo já. Sim. Porque já pensamos sobre, a verdade, sobre os sistemas de duas equações com duas variáveis. Então, pegamos duas curvas, duas variáveis. Então, uma curva é gerada para o polinômio P, a outra curva é gerada para o polinômio Q, em duas variáveis, com grau dp e dq. Então, grau e degree em inglês, então dq significa grau. Teorema de Bézout, que é generalização do que nós falamos. Duas curvas dadas pelos polinômios P e Q se intersectam em exatamente dp vezes dq pontos no espaço projetivo complexo. Então, como é? Contando com multiplicidades. Então, duas curvas sempre se intersetam num ponto no espaço projetivo, mesmo real. Mas, agora, uma reta com uma curva do grau 2 se interseta, no caso complexo, sempre um ponto com multiplicidade 2, ou dois pontos. Grau da equação linear é 1, grau da equação quadrática é 2, 1 vezes 2 é 2 pontos. Tudo certo. É a verdade, essa regra, ela existe para qualquer polinômio. Além disso, quase todas as curvas irredutíveis se intersectam em exatamente dp vezes dq pontos distintos. Então, sem multiplicidades. Então, se você tem uma curva irredutível, aqui eu vou pensar um pouco do modo algébrico. Então, eles se intersectam em exatamente este número de pontos distintos. Porque as curvas irredutíveis... porque quase todas. Quase todas, porque às vezes você pode ter um ponto de interseção no qual ponto as duas curvas são tangentes. Então, isso é um ponto que gera a multiplicidade mais alta. Ele conta como 2, 3, 4 pontos. É semelhante como uma parabola que só pega uma raiz. A raiz é em dobro, né? Porque neste ponto, a reta x é igual a zero e a parabola, eles são tangentes. Mesmo como x cúbico é igual a zero, no zero também a multiplicidade de cruzamento é 3, porque tem a tangência. Então, mas além de casos especiais, quase todas as curvas se intersectam transversal. Então, eles se intersectam exatamente em tantos pontos distintos. É irredutível aqui, é importante, porque é um pouco irredutível. Não falei muito sobre isso, mas porque vou dizer o exemplo mais simples. X quadrado é igual a zero outra
igualdade y igual a zero. Então, x igual a zero é uma reta. Y igual a x quadrado igual a zero é uma reta. Y é uma reta. E eles se cruzam num ponto, mas por conta que x quadrado não é irredutível, porque x quadrado é x vezes x. Então, você pode reduzir em dois pontos. Então, teorema de Bézout, no caso x quadrado é igual a zero e y é igual a zero, ele diga sobre o cruzamento de um ponto, uma multiplicidade de 2, mas com curvas irredutíveis. Então, x é igual a zero, neste exemplo, y é igual a zero, exatamente o grau são 1, e temos exatamente um ponto sem multiplicidade. Então, a álgebra gera a geometria, porque temos geometricamente, não sabemos o que, as curvas. Mas essas duas curvas, sabemos exatamente, eles se intersectam com quantos pontos. Então, por exemplo, se temos uma curva, nós podemos, mesmo no caso complexo, saber fazer computações mesmo. Como podemos fazer todas as retas complexas, pensar cruzamento com as retas complexas. Então, se temos um polinômio de grau d e outra equação que é linear, então, interseção com uma reta, então sabemos que somente que com quase todas as retas temos exatamente D pontos distintos da interseção. Então, sabemos como desenhar este conjunto, mais ou menos. Então, agora estamos num ponto do que eu queria falar quando eu pensei sobre o tópico, sobre quem falar. Eu queria dizer sobre isso, mas eu vi que talvez é mais interessante falar sobre as coisas mais básicas. Não sei se estava uma escolha boa, mas vamos seguir as aplicações. Então, primeiro, teorema de Bézout e as interações álgebra com geometria, como podemos ver na teorema de Bézout, tem consequências infinitas, profundas. Isso é a base da geometria algébrica. O primeiro básico é a identidade de Euler. A base quase um passo menos básico é teorema de Bézout. A verdade, sem teorema de Bézout, nós não temos nada na geometria algébrica clássica, porque a geometria algébrica clássica, ela gera com espaços projetivos e os números complexos. Porque nós já vimos que no espaço projetivo nós temos uniformidade das regras. No espaço complexo nós temos uniformidade das regras. Então, nós podemos usar as regras para saber mais sobre a geometria. Mas também, um conjunto real, nós podemos pensar como parte real de um conjunto complexo. E, a verdade, muitas vezes, isso estava o nascimento da geometria complexa, várias vezes, a motivação da geometria complexa era para saber qual é as propriedades do parte real de um conjunto. E você pode calcular no espaço projetivo e complexo, com as regras fixas, você pode fazer computações sobre as classes da homologia, etc. E você acredita que isso vai funcionar também pelo conjunto real. Você precisa de provar isso, mas a álgebra do caso real, do caso complexo, ele ajuda no caso real. Tá, vou mostrar somente uma consequência que não é óbvia, que é mais ou menos o Riemann-Roch teorema de Riemann-Roch, mas não é. Uma curva complexa tem a mesma dimensão de uma linha complexa.
Então, linha complexa tem uma dimensão 2 real. Então, uma curva complexa é uma superfície, no sentido real. Como eu já disse, curvas complexas, eles são sempre, eles nunca são limitadas. Mas, se fechamos no espaço projetivo, então, o espaço projetivo é delimitado pelo horizonte, então, a verdade, ele é limitado, então, todo o que é dentro é limitado. Então, posso desenhar algo assim, uma superfície de Riemann, no caso, onde a curva está suave. Então, o que podemos ver nesse desenho? Eu queria ilustrar o que é o gênero de uma superfície. O gênero é o número de buracos na superfície. Isso é a definição. Podemos definir as classes da homologia, mas isso é a definição que basta para saber tudo sobre o gênero. E a verdade, o que eu no começo pensava sobre apresentar, é que este número, o gênero, é gerado por um sistema de equações nas derivadas de polinômio P. Então, se esta curva é gerada pela equação P igual a 0, em 2 variáveis, então, nós podemos fazer computações do número destes buracos usando as equações é bem complicado. Não é tão fácil. É um pouco mais complicado. Então, uma pequena mentira. Mas mais ou menos funciona assim. Então, podemos calcular este gênero de uma curva complexa só sabendo como é o polinômio P. Vou dizer só que usamos os polihedra do Newton. Então, podemos fazer assim, que pegamos todos os exponentes dos monômios do polinômio P e colocamos... Então, vamos tratar eles como os pontos no Z2, os pontos integrais. E depois vamos fazer uma convexificação desses pontos. E todos os pontos integrais que são dentro, o número dos pontos integrais que são dentro deste polihedro, este número é o número de buracos da superfície. Então, podemos fazer uma coisa bem simbólica para saber uma coisa bem geométrica. Então, temos o casamento da álgebra e geometria, mais uma vez, mas eu acho que vou acabar, sim, vou terminar minha palestra. É perfeito, 1 hora. Obrigada pela sua atenção. Bom, professora, nós aqui agradecemos, aqui estamos extasiados com isso que a senhora explicou. Olha, tem algumas coisas que a senhora falou, eu, assim, não tinha consciência, mas quando a senhora falou, ficou tão claro, assim, tão fácil de entender. Eu estou muito feliz de ter presenciado a sua palestra. Eu adoro geometria, mas eu não tinha visto por esse ângulo, dessa forma. Fiquei muito feliz de poder entender, ainda que minimamente, mas aquilo que a senhora explicou, mesmo com esse impedimento da língua, muitas vezes, o esforço da senhora foi muito grande, a gente entende, mas mesmo assim, deu para ter uma noção muito boa daquilo que a senhora estuda, né? Eu acredito que seja muito complexo, mas, de fato, achei muito interessante e muito claro. Fiquei muito feliz, que parece que tirou a venda do olho para a gente enxergar a coisa mais clara do que a gente nunca teve noção, né? No meu caso. Eu sei que os colegas podem saber muito mais do que eu, mas no meu caso eu aprendi muito. Muito obrigada mesmo.
eu queria hoje abrir para, ao invés, eu só vou fazer uma pergunta para o professor e depois eu vou pedir que vocês interajam, tá bom? Professora, a senhora é da Polônia, né? E veio para cá com esse estudo. Então, queria, nem é uma pergunta, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse desafio da senhora, né? Essa possibilidade de estar num país como a Polônia e vir para cá, ensinar matemática, fazer estudos, a senhora como mulher, e trabalhando num assunto assim tão complexo. O nosso evento desse mês é a mulher e a matemática, elas e a matemática. Então, assim, o seu exemplo estimula a gente a estudar mais, né? Mulheres, porque existe ainda isso. Todas nós, mulheres, conhecemos o que passamos já escolhendo uma profissão como essa, né? Ou nos dedicando à matemática. Então, esse desafio da senhora, como foi essa vida Polônia, estudar matemática, ensinar matemática, que ainda é um mundo muito masculino, né, esses estudos. Então, se a senhora puder falar como foi essa sua vinda e como é essa sua vida de matemática e numa matemática tão profunda, né, sendo mulher. Então, posso explicar, contar as histórias dos países diferentes e das opiniões que eu ouvi das outras mulheres matemáticas. Então, na Polônia, tem muitas mulheres na matemática. Não é uma coisa estranha. É sempre assim que você tem meio nos estudos do bacharelado e mestrado, e depois doutorado é uma período que você tem bebê, que você cuida da família. Então, as mulheres, tem menos mulheres neste período, porque na Polônia é sempre 25 anos, mais ou menos, o doutorado é mais ou menos o período no qual as pessoas começam sua família na Polônia. Então, mas sempre você tem muitas mulheres na matemática, menos mulheres nos níveis mais altos, mas 30%, eu acho. Mas eu acho que vi estatísticas, que na matemática. Mas depois, quando eu fui para estudar na França, estava um choque. Porque lá, nos congressos, várias vezes, eu estava a única mulher. Quase a mesma coisa, ou coisa parecida, acontece com a Alemanha. Eu falei com uma mulher matemática de Alemanha, que me explicou que na Alemanha ainda existe esta partida na matemática, que é a partida do comunismo, porque a Alemanha, até os anos 90, ela foi dividida em dois pedaços, o pedaço comunista e o pedaço capitalista. Então, no pedaço comunista, você tem muitas mulheres na matemática, e no pedaço capitalista, você tem menos mulheres na matemática. Depois, eu fui para a Espanha. E lá na Espanha também tem muitas mulheres. Ok? Porque isso, mesmo na Europa, é um país um pouco macho, né? Mas nas universidades, bastante de mulheres. Eu não sei quais são as percentagens oficiais, mas bem alto. Eu falei com uma mulher lá e ela me explicou, uma professora, ela me explicou que lá os professores das universidades, eles não ganham muito dinheiro. E agora você pode perceber bem facilmente que nos países onde você ganha muito dinheiro, tem muita competição.
Então, se tem muita competição, isso é isso é pensado sempre na sociedade como uma domena dos homens. As mulheres não querem combater tanto, né? Então, nos países onde os salários nas universidades são baixos, você tem muitas mulheres na matemática. Isso é uma regra, não? É verdade. Então, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu cheguei primeiro. É uma regra, mas todas as regras têm as suas exceções. Então, quando eu cheguei aqui para o Brasil, em São Carlos, lá tem, eu acho que 40, não, talvez não, mas na teoria das singularidades, a metade dos matemáticos são mulheres. Mas lá, no ICMC, tem uma professora que é mãe de todos os singularistas aqui no Brasil. Ela é uma mulher, mas ela é o mais respeitado matemático, um dos mais respeitados matemáticos no Brasil, a verdade. É quando você pode ver este exemplo, que ela pode gerar as crianças, o doutorado nos Estados Unidos e depois muito de trabalho com CAPES, NPq, etc., para organizar todos. Como quando você tem este exemplo, eu acho que outras mulheres, eles também seguem ela para a matemática. Então, para dizer, para concluir, em geral tem essa regra que se você tem salários altos, você tem menos mulheres porque tem mais competição. A competição na matemática é o período mais importante quando você faz o doutorado. Mas, do outro lado, tem exceções, porque você, às vezes, tem as pessoas que podem ser um exemplo extraordinário. Tudo que eu posso dizer sobre as mulheres na matemática nas universidades. Muito obrigada, professora. A senhora também é um exemplo para nós, né? A gente busca, trabalha e estuda para alcançar isso daí. A gente precisa ser mesmo exemplo para as meninas, as nossas alunas também, que muitas vezes pensam que matemática é uma coisa de homens, né? Mas é um pensamento muito errado, né? E a gente fica muito feliz de ver mulheres despontando e tendo tanto brilho quanto a senhora. Muito obrigada. Pessoal, as perguntas vocês podem colocar no chat, ou podem conversar com a professora, ou podem fazer espontaneamente, tá? Odécio, professor. Vai, Eu quero Odécio. perguntar. É o Fábio. O Fábio. Vai lá, Fábio. Professora, eu gosto muito dessa interação entre a álgebra e a geometria, apesar da álgebra ter complicações estruturais na hora de você mexer em algumas equações. Às vezes a gente consegue imaginar geometricamente certas ideias e colocar na formalidade, é muito difícil, né? Existe uma dificuldade muito grande de transformar a intuição, né, naquele momento visual, a intuição geométrica, num ponto formal, né, a formalidade. E eu queria saber que dicas ou que ideias a senhora pode me dar, já que eu estou querendo entrar nesse mundo de trabalhar com essa estrutura, de formalizar ideias intuitivas. Eu estou estudando cada vez mais isso, né? A senhora já está numa fase lá na frente, já consegue fazer isso com mais naturalidade, a senhora explicar algo tão complexo de forma tão simples. E aí, qual dicas a senhora pode me dar para que eu consiga trabalhar melhor a formalidade daquilo que eu entendia geometricamente, que entendo geometricamente, até entendo algumas coisas de um certo nível algébrico abstrato, de polinômios, de grupos, de corpo, mas como é que eu consigo, então, associar melhor isso aos poucos, trabalhar essas ideias melhor? Que dicas a senhora dá?
primeiro, estudar, estudar e estudar, né? Uhum. Porque trabalho é o mais importante, mas também não é fácil, também muito mais fácil se você tem um mestre que pode mostrar quais são os livros os melhores, que explicam bem. Então, por exemplo, o gênero de uma superfície é uma coisa que cada pessoa pode ver, o número dos buracos. Para formalizar isso, é bem difícil, porque como definir um buraco, assim, né? Quando você quer formalizar isso, é uma coisa, não é fácil. Então, de um lado, você pode achar os livros que começam com a definição moderna do gênero, que é as classes da homologia, lá. Mas isso não... Você não pode ver o conteúdo geométrico lá dentro. Então, você precisa de pegar um livro que explica isso mais em detalhes. E muitas vezes, esses livros são os livros antigos. Então, por exemplo, para saber mais sobre, por exemplo, o gênero da superfície, como calcular, eu preciso de ver os artigos originais do autor, porque somente o autor sabe explicar, porque para ele isso estava uma ideia nova, e por isso ele explica uma ideia nova da forma fácil. Quando você tem mais e mais interações de definições, eles começam a ser mais e mais abstratos. Às vezes, quando eu faço pesquisa, você tem uma teorema que eu sou quem sou interessada, então eu vou pegar um artigo, nesse artigo tem uma teorema, mas não tem uma prova, que a prova é num artigo mais antigo. Você vai a um artigo mais antigo, ou a teorema é bem mais simples, mas ainda não tem uma prova. A prova é um artigo mais antigo. Então, você vai para um artigo... eu me lembro essa situação. Né? Você vai a um artigo mais antigo, a teorema é muito mais simples, é muito mais clara, mas ainda não tem a prova. Né? E você vai a um artigo original. Isso estava um artigo dos anos 40, do século XX. Então, mas lá finalmente tinha a teorema como a prova, e a teorema estava clara, ela estava geométrica, bem explicada, e como uma prova bem simples. Mas quando você vai ver a evolução, como os anos deste teorema, ele é mais e mais complicado, abstrato, etc. Então, minha dica para fazer essas coisas, para fazer matemática, é estudar, mas de pesar tempo para achar uma bibliografia boa. Isso é uma coisa. Por exemplo, eu não falei sobre isso, mas tem eu não sei, a verdade, eu não leio livros em português sobre a matemática, mas eu acho que talvez tem uma tradução em português, talvez. Tem um livro de John Conway, com outro coautor. John Conway é um matemático bem conhecido. Ele morreu neste ano pelo Covid, mas ele tem um livro, The Book of Numbers, o livro dos números. Eu acho que, por exemplo, isso pode ser um livro que é bem com nível acessível, mas este matemático, que é era um dos melhores matemáticos no mundo, ele sabe como explicar as coisas do modo simples. Então, sempre estuda e acha boa literatura. Talvez esse livro seria uma boa
entrada numa teoria dos números. Professora, só mais uma pergunta, pessoal, vocês podem perguntar. Essa questão do gênero que a senhora está colocando aí, por exemplo, se eu tivesse um buraco, poderia ser uma xícara, que eu poderia ter aquela abertura na xícara, ela poderia ser modelada, e aí você pode modelar como sendo um buraco só, ao invés de 3, como você está colocando aí. Essa é a ideia, né? Mas buraco na xícara lá dentro não é um Não, buraco. não, de pegar ela. Isso, a de pegar ela. Esse buraco aqui. Pronto, essa estrutura que tem você tem como se fosse uma abertura no próprio espaço, não é esférico, não é índice zero, né? O gênero é muito mais topológico. Isso, topológico. Mas topologia são as informações os mais básicas geométricas que existem, né? Uhum. Então, porque, a verdade, esse desenho é um desenho topológico mais do que algébrico. Isso. É a asa da xícara. Para mim, é surpreendente que uma coisa que é topológica, que é exatamente que você pode fazer muitas coisas, você pode colocar assim. Isso é gerado pelos exponentes dos monômios do polinômio que dá a descrição desta curva. Para quase todos os polinômios, como sempre, né? Sim. Obrigado, professor. É muito bonito, né? Professora, a senhora poderia falar sobre o seu trabalho na UFC? A senhora está ministrando aula para turmas, qual a sua disciplina, como é que acontecem as suas aulas? Então, estou com pós-graduação. Então, tenho aulas pelos mestrados e doutorados. É por isso falo, porque, em geral, eu falo sobre os tópicos avançados. Então, eu falo em inglês, porque mesmo eu não conheço todas as palavras em polonês, porque inglês é uma língua franca da ciência agora. Então, mesmo os doutorandos, eles sabem já falar inglês, ou eles precisam de aprender, porque outramente, porque pelo doutorado é uma coisa que você precisa saber, usar a língua da matemática, a língua agora é inglês. Então, primeiro, então, tenho as turmas só como os doutorados e mestrados, então não tenho muito, porque tenho poucos alunos, tenho poucas aulas, agora gera o seminário antes também gerei o seminário de singularidades, então o seminário é um encontro que cada vez que nós temos os minicursos ou palestras sobre a pesquisa ou sobre as coisas que queremos pesquisar. Então, a verdade, não tenho muita experiência com alunos aqui no Brasil. Eu só tenho a experiência da Polônia, na verdade, porque na Polônia, eu trabalhei para estudar, para ter dinheiro, para conseguir estudar. Eu trabalhei como um tutor, não sei como se chama isso, uma pessoa que ajuda as crianças como matemática ou inglês, etc, etc. Então, eu ganhei dinheiro assim. Também, durante os meus estudos, eu trabalhei para um período numa escola. É um pouco como as histórias dos estudantes aqui, que você às vezes não tem dinheiro, mas somente depois de um ano você pode ter um pouco de dinheiro porque você consegue ter uma bolsa, né? Eu conheço as histórias aqui, mesma história comigo. Mas é a vida do universitário, né? Desse jeito mesmo. Muito bem, pessoal, está aberto para as perguntas. O professor está pedindo para reingressar. O Fábio, o professor caiu, está pedindo para você aceitá-lo.
Professora, eu queria fazer mais uma pergunta. Anne, não apareceu aqui o pedido dele ainda não. Pede para Certo. ele fazer de novo. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma pergunta para a senhora, professora Marina. Posso? Dentro do que a senhora está hoje trabalhando, a senhora provavelmente já deve estar orientando alguns trabalhos no mestrado, no doutorado, né? Uhum. Eu queria saber um pouco mais sobre quais trabalhos a senhora está orientando e que linhas os seus alunos, os seus orientandos estão trabalhando, né? As singularidades, como é que funciona, qual área, né? A geometria algébrica, quais pontos a senhora está trabalhando com eles? Em geral, eu trabalho com dois tópicos. Então, parte dos tópicos é na geometria clássica complexa e outra parte é na geometria nova, a geometria real. E como tenho doutorado que eu compartilho com um colega, professor Vincent Granjon, então, como este doutorando, nós trabalhamos sobre os valores Beliebsches das funções. Vamos ver como vai devolver. Mas, então, isso é uma geometria dos mapeamentos, das aplicações. É uma geometria que queremos saber como os níveis, as equações, mas como os parâmetros, né? Nós queremos saber qual é a topologia, a geometria dos níveis de um polinômio. Então, se você tem um polinômio em 2 variáveis, 3 variáveis ou mais variáveis, você pode fazer a equação não é igual a zero, mas você pode perguntar sobre todos os valores, né? Então, você pode perguntar sobre todos os níveis deste polinômio. E a verdade, se você tem só um polinômio, você pode mostrar que tem somente um número finito de valores, onde você tem uma irregularidade. O que é interessante que os pontos irregulares, eles podem ser os pontos críticos, que é onde a derivada é zero, mas também eles podem ser os pontos críticos no infinito. Isso, na verdade, é uma coisa que é bem complicada, porque, como vemos no infinito, então, para ver o infinito, nós precisamos de olhar todo o plano como ele seria limitado. Mas ele não é. Então, para fazer a geometria projetiva, para fechar, nós precisamos de mudar a métrica. Então, isso muda as derivadas dos polinômios, mais ou menos. Então, a verdade, não sabemos como tratar os derivados no infinito, ou quais são os valores que são não típicos no infinito, como explicar qual é. Porque no parte afina, não no infinito, no parte finita, eles são só os valores críticos. Mas no infinito, isso é uma pergunta ainda aberta, isso é um tema muito importante que tem consequência. Se você tem uma caracterização desses valores, você pode, depende dos mapeamentos, você pode provar, você pode provar ou desprovar a conjectura jacobiana. A conjectura jacobiana é uma coisa bem simples, que ninguém sabe como resolver. Conjectura jacobiana é que você pode ter um mapeamento polinomial entre dois espaços da mesma dimensão. Então, todas as coordenadas são polinomiais, e isso é polinomial em variáveis. Tá? Então, isso é uma aplicação entre Cn e Cn. Bem, é simples, né? E no cada ponto do Cn,
a derivada deste mapeamento não está zero. Então, localmente, você pode fazer um inverso no cada ponto, porque a derivada não é zero, então você pode fazer uma inversa em cada ponto. Mas a pergunta é, existe uma inversa global, neste caso? Isso é conjuntura jacobiana, que não sabemos, desde anos 40. Então, 100 anos, pergunta está aberta, não sabemos a resposta, no caso complexo. Porque no caso real, nós temos um contra-exemplo, mas caso complexo é bem mais, como eu expliquei, eu acho, na minha palestra, ele é bem rígido, então algumas coisas que acontecem no caso real não podem acontecer no caso complexo. Então, isso é aberto. Um pouco, isso são as áreas que eu estou interessada. Eu não sei se a resposta é simples ou não. Desculpa. Legal. Obrigado, professora. Muito bom mesmo, muito bom. Essa noite está fechando assim com chave de ouro, né? Esse nosso evento de Elas e a Matemática, professora. A gente quer agradecer muito. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Ok. Professora, o professor Jorge, ele caiu a internet dele, ele não está conseguindo voltar. Então, ele está pedindo 1000 perdões para a senhora, porque ele não está conseguindo voltar e ele gostaria de lhe agradecer imensamente pela palestra, por ter aceitado, por ter tido tanto trabalho em fazer a sua apresentação, em ter tentado aprender o português ao nosso nível, para a gente poder entender, né? É assim, a gente se sente honrado de ter recebido a senhora e muito agradecido por todo o conhecimento que a senhora passou para nós e pela sua generosidade em repassar esse assunto, que por mim não era conhecido, mas que faz parte dos seus estudos, né? E a senhora nem trabalha com esse nosso nível e está mais lá no doutorado. Então, a gente agradece em nome do professor e agradece em nome do grupo, e a gente quer se colocar à disposição da senhora para divulgar o seu programa, para divulgar o seu seminário, para aquilo que a senhora precisar e quiser, e nós pudermos ajudar. A casa é sua, venha quando quiser, e nós estamos, assim, fechando esse ciclo de palestras, muito felizes por ter sido tão rico e tão maravilhosa a sua palestra. Muito obrigada. Muito obrigada. Queria agradecer tanto como você, mas eu não tenho todas as palavras portuguesas para agradecer em modo. Então, vou agradecer em polonês. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę i za to, że tutaj byliście. I naprawdę było to dla mnie bardzo ciekawe i bardzo chętnie przyszłabym jeszcze raz, gdyby była taka okazja. Muito obrigada. Professora, nós aqui agradecemos. Eu queria encerrar hoje agradecendo a todos que estiveram presentes até agora. A gente não compreende as suas palavras, mas compreende a sua feição, né? A sua alegria de estar conosco, o seu sorriso, aqui os meninos estão falando, e nós agradecemos do fundo do coração a sua presença, mesmo. Fábio? Pronto, eu agradeço também em nome do grupo, muito bacana. Fiquei muito feliz com as suas colocações, com as suas respostas, com a sua apresentação. Tenho vontade de trabalhar, tangenciar um pouco essa área, realmente tenho interesse, fiquei com mais vontade ainda. E eu quero agradecer a todos. E assim, pessoal, quem quiser ver de novo, a gente vai disponibilizar a apresentação da professora lá no nosso canal do GPMAC, no YouTube, foi perguntado, respondendo. E aí vocês podem rever outro momento, ver novamente. E acredito que, como eu, quem quer dar uma olhada nessa área, quem quer estudar mais, essa dica da professora é excepcional de procurar a fonte que é original, de procurar lá
quem fez a pesquisa, quem publicou, isso é muito legal, é algo que a gente, algo tão simples, mas que às vezes a gente escapa um pouco, a gente fica acostumado ao material mais moderno, mas é como a senhora falou, procurar lá no autor é verificar um pensamento mais completo daquilo que ele gostaria de apresentar. Então, eu quero agradecer. Obrigado a todos novamente. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professora. Muito obrigada. Foi um prazer enorme conhecê-la. Eu quero avisar a todos que estão presentes que na próxima quarta-feira nós teremos discussão de texto, que vai ser disponibilizado no grupo, e no mês que vem nós teremos outro ciclo de palestras que tem como apresentação, assim, o tema vai ser educação matemática. E daí nós já faremos, na próxima semana, já a divulgação dos nomes das nossas palestrantes, e gostaria de pedir que todos divulgassem o nosso grupo e participassem das palestras, porque tem sido, como essas de hoje, muito ricas. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Professora, muito obrigada pela sua generosidade e atenção conosco, tá certo? Muito obrigada. Agradeço também, de amplo, bem bacana e bem amigável, né? Muito obrigada. Com certeza. De nada, professora. O professor Jorge fala com a senhora para agradecer depois pessoalmente, tá bom? Oi, meu amor. Boa noite. Eu me chamo Cris, sou graduanda de matemática pela UFRN, e eu caí de supetão hoje nesse evento que foi tão rico, tão importante, e foi graças a um membro de outro evento que publicou o link do Meet lá e eu tive acesso. Por qual plataforma, por qual meio eu poderia estar entrando em contato contigo para obter mais informações sobre os eventos que vocês trabalham, que vocês realizam? Querida, o Fábio vai colocar aí no chat para você o convite para você entrar no nosso grupo, tá? Certo. É GPMAC. Você vai entrar no GPMAC 2, porque o nosso GPMAC 1 já está lotado, tem mais de 250 membros.